José Luiz Prestes, neto do José Augusto Prestes, ex-presidente do Vasco e autor intelectual da chamada Resposta Histórica, que foi uma carta emitida pelo clube. Já está nos ouvindo? O Zé já está nos ouvindo, Geraldo? Está nos ouvindo, Zé Luiz? Perfeitamente. Então, Zé, nós estamos aqui recebendo hoje o vice-presidente social do Vasco e o motivo da entrevista de hoje é menos o futebol do Vasco, apesar de todas as conquistas que ele tem, mas mais o histórico de ligação com a questão social que o clube tem desde a sua fundação. E rapidamente, eu fiz uma apresentação sua, no sentido de que você é neto. Você disse neto e, ao mesmo tempo, disse bisneto. Você explica melhor isso. Eu chamava de avô, mas era bisneto. Hein? Eu chamava ele de avô, mas era bisneto. Mas era bisneto. Então, você é o bisneto do José Augusto Prestes. E fala um pouquinho dessa figura, José Augusto Prestes, que tem uma marca tão importante na história do Vasco e do país como um país diverso, né? O Prestes, como a gente chamava ele, Prestes, era admirador do Vasco, ele gostava do Vasco, o Vasco tinha várias atividades esportivas e era uma forma de congraçamento da família, de esporte, de natação. Ele estudou engenharia e fez pós-graduação no exterior. Pós-graduação nos Estados Unidos, ainda no século passado. Uhum. Na virada do século, ele esteve em Manaus, fez as pontes suspensas sobre o Rio Negro, pontes que estão durando até hoje, estão em perfeitas condições. Na virada do século XIX para o XX. 19 para o 20, tipo 1899, 1900. No Rio, ele começou a fazer a primeira fábrica de gelo da América do Sul. O gelo vinha no lastro dos navios. A fábrica que ficava na rua Santa Luzia, no centro do Rio, foi considerado um avanço assim, transcendental, como se fosse uma ida à Lua. Você não precisar importar gelo de outros países, importar gelo sujo. Você tem gelo à disposição para todas as atividades, especialmente no verão do Rio. Quer dizer, o gelo era importado naquela época? Ele vinha nos navios que vinha da Escócia e alguns da Argentina. Sim. E era caro e pouco prático. Claro. O gelo brasileiro foi lá. A fábrica Santa Luzia foi a primeira, logo depois apareceu outra em São Paulo e outra em outra. E o Brasil ficou, vamos dizer, autossuficiente em gelo. Agora, quando a fábrica foi desapropriada para fazer a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, ele fundou a primeira metalúrgica da América do Sul, que também chamava-se Santa Luzia, em São Cristóvão. Essa fábrica ele vendeu nos anos 40, ela trocou de dono 2, 3 vezes, ela foi muitos anos elevadores Schindler. E ela está lá até hoje, na Avenida Dom Pedro II, ao lado de quase todos os quartéis. Ela é uma fábrica que foi feita em 1908 e ela é moderna até hoje. Tem elevadores suspensos de centenas de toneladas e tem acesso e tem uma série de facilidades. José Luiz, você me falou também da história do primeiro carro. Em 1929, nessa metalúrgica Santa Luzia, ele fabricou o primeiro carro 100% nacional. Chamava-se Bandeirante. E ele colocou a faixa em diagonal do Vasco em frente ao radiador. Em frente ao radiador? Como se fosse camisa do Vasco. A camisa blusa do Vasco. E esse Bandeirante rodou quase 40 anos. Até um passado recente, ele era perfeito. Um carro resistente e adaptado às condições das estradas brasileiras. José Luiz, você sabe que eu nunca tinha ouvido falar nesse carro chamado Bandeirante. Você vê como é que a história, às vezes, ela é pouco valorizada, né? Esse caminhão era um caminhão, é muito fotografado e teve em várias exposições, inclusive em Barcelona, no ano que ele foi fabricado, em 29, o que surpreendeu
uma porção de engenheiros no mundo inteiro, o Brasil fabricar um automóvel com engenharia 100% nacional. E como é que acontece, Zé Luiz, a entrada do seu bisavô no Vasco? No Vasco. Ele tinha um filho que tinha problemas de saúde, precisava nadar, ele se incorporou rapidamente no Vasco. No fim de 1923, o Vasco era campeão e ele era o presidente. Ele, com a comissão técnica, já havia, digamos, combinado que os jogadores precisavam treinar todos os dias. Não podia chegar no jogo, no sábado ou no domingo à tarde, e competir. E ele, mais ou menos, liberou os empregados dele e os outros diretores do Vasco, outros empresários, também liberavam os jogadores. Desses jogadores... Liberaram operários das empresas para jogar no Vasco. Operários, às vezes, quando não fosse, eles ajudavam. Sim. Subsidiavam. Eram 22, 12 eram negros. Uhum. O time foi campeão em 23, foi campeão, bem campeão, campeão invicto. E depois, em março do ano seguinte, ele recebeu uma carta da AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Olímpicos, pedindo para ele desligar alguns jogadores que tinham caráter profissional, estavam fazendo do futebol carreira ou forma de sobreviver. Para ele, isso ficou absolutamente insensato. Seria uma afronta à dignidade, né, das pessoas. Os jogadores haviam jogado o ano inteiro pelo Vasco, haviam defendido a blusa com valentia, haviam se transformado em campeões e eram o melhor time do Rio, o melhor time do Brasil, talvez. Então, ele respondeu ao presidente da AMEA, que era Arnaldo Guinle, também presidente do Fluminense, que ele não... Arnaldo Guinle, não é isso? Arnaldo Guinle, exatamente. Isso, a família Guinle. Que ele não mexeria em nenhum jogador e não faria restrição a jogador nenhum, ainda mais que eles não tinham sido consultados, nem tinham defesa. A diretoria do Vasco não podia, de uma forma unilateral, fazer alguma diferença entre os jogadores, especialmente por causa de etnia. Para ele, todos os seres humanos eram iguais, as etnias eram todas exatamente iguais. E as pessoas também tinham que ter o mesmo tratamento, ou seja, ele nunca orientou, não existia apelido, baixinho, narigudo. Você disse que ele não gostava que dessem apelidos pejorativos para as pessoas, ou que realçassem determinadas... qualquer característica física. Todas as pessoas eram iguais, todas tinham que ter o mesmo tratamento e não havia diferença nenhuma entre qualquer pessoa, digamos, em qualquer profissão, em qualquer atividade. Ele discordou inteiramente da pressão, ele havia sido notificado pela AMEA, ele escreveu uma carta ao presidente da AMEA, o doutor Arnaldo, dizendo que o Vasco se desligava, ia fazer uma outra liga, que não haveria restrição nenhuma para jogador de espécie nenhuma. Nessa outra liga, ele voltou a ser campeão em 24. O Fluminense, se não me engano, foi campeão pela AMEA e ele foi campeão pela liga que ele fundou, junto com os outros times pequenos, tipo São Cristóvão, Olaria, Madureira, e todos, depois de 1 ano, 2 anos, foram para a liga dele. E todos os times, inclusive os 4 grandes, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o América, começaram a aceitar jogadores negros também. Porque eles não estavam ganhando, então eles precisavam, digamos, franquear para os jogadores, os times de futebol, os melhores jogadores. Mais ou menos isso foi. Uns tempos depois, ele se desligou. Mas sempre continuou participando, inclusive da construção do São Januário, que foi por adesão. Você disse que conversou com ele, apesar da diferença de idade de vocês parece que você tinha uma boa relação com ele, né? Era uma pessoa de quem você gostava bastante, e ele chegou então a participar da construção de São Januário. Sim, ele era engenheiro e tinha a metalúrgica. Então, se a São Januário
é uma construção sólida, um estádio que está funcionando há 90 anos, quase 100, sem nenhum problema técnico. Na época era considerado uma coisa avançadíssima para o seu tempo. Não tinha outro estádio que se comparasse no Rio de Janeiro. Zé Luiz, o nosso entrevistado aqui, presencial, Marcos Macedo, vice-presidente social do Vasco, quer fazer um comentário para você também. Tem uma situação interessante que o estádio de São Januário, ele na sua construção, ele sofreu o boicote. E o Vasco teve que usar cimento importado para construí-lo, né? Então, é mais um marco histórico na história do Vasco da Gama. Mas eu queria aqui, na resposta histórica, tem um trecho aqui que eu acho maravilhoso, que diz assim, ó, estamos certos que vossa, no caso endereçado ao presidente da AME, será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno de nossa parte sacrificar o desejo de filiar-se à MEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Isso ele respondeu instintivamente pela cultura dele. E tenho 99% de certeza que ele nunca comentou. Porque ele nem ventilou isso dentro do Vasco da Gama. Entendeu? Qual era o conteúdo da carta, que era ofensivo a alguns jogadores. Isso tudo ele virou a página o mais rápido possível, que era mais ou menos o estilo dele, de não levar em conta contratempos ou digamos, um sentimento provinciano, que seria o sentimento de fazer diferença entre as pessoas. O Zé Luiz, eu queria te agradecer esse seu depoimento e eu estou aqui pensando que a gente poderia levar você lá no clube e fazer um registro desse seu... O que você acha, O depoimento, Marcos? não é exatamente isso, Milagres. A gente está em sintonia aqui pensando a mesma coisa. O vice-presidente que cuida da parte da história do Vasco da Gama, João Ernesto, ele terá um imenso prazer em conversar com o senhor e certamente vamos fazer o registro, esses registros que até então nós desconhecíamos de coisas tão importantes envolvendo o seu bisavô. Com o maior prazer. Então, Inclusive, circunstancialmente, tudo que era dele, documentação, retratos, fotografias, dedicatória, acabou na minha propriedade hoje, porque aquilo foi afunilando. sim. E ele, por exemplo, tinha amizades, assim, Guilherme Marconi, fundador, inventor do rádio, tinha sociedades com ele tem fotografias autografadas do Marconi, de todos os presidentes de Portugal. Então ele era uma pessoa que se mexia muito. Como engenheiro, ele era muito ativo na época, inclusive presidente, e transformou a Beneficência Portuguesa no melhor hospital do Rio de Janeiro. Eu fui médico na Beneficência Portuguesa no tempo da minha formação, e era realmente um extraordinário hospital naquela época, talvez fosse um dos melhores que o Rio de Janeiro possuísse. Mas deixa eu fazer voltar atrás um pouquinho, que você começou a falar e eu indelicadamente interrompi. O que a gente sabe é que, além da questão do negro, do pobre, do operário, que o Vasco teve que enfrentar para botar o time dele na praça, houve uma outra tentativa de obstaculizar o Vasco, que foi dizer que o Vasco não poderia participar do campeonato porque ele não tinha estádio. E você chegou a conversar isso com o seu bisavô? Tá, o estádio e a sede era uma consequência. Quando no início dos anos 20, o Vasco era um clube mais ou menos pequeno, com poucas condições. Depois que ele foi bicampeão e que ampliou a torcida dele, ampliou o número de sócios, ele então começou a ter melhores condições até para fazer o estádio. Mas ele era um time pequeno, fundado em 1898, para remo.
e o futebol explodiu nele de repente. O grande mérito dele foi escalar os melhores jogadores, não fazer, digamos, grupo ou seleção de sócios. Sim. Com essa iniciativa democrática, o Vasco tornou-se uma potência no esporte. E uns anos depois ele teve condição de fazer o estádio, provavelmente igual ou melhor que qualquer outro time. Yeah. Na época em que foi construído, o estádio de São Januário era o maior da América Latina. Isso, e foi construído com o dinheiro dos trabalhadores, né? Associados, trabalhadores. Yeah. Ô, Zé Luiz, então fica um grande abraço para ti. Bom jogo amanhã, né? Apesar de você estar em Itaipava, mas certamente... Mas amanhã estarei aí. Você vai ao jogo? Vamos. Então tá bom. De repente até a gente se encontra lá no estádio. Seria ótimo. Amanhã é um dia positivo. Amanhã é domingo, dia que esse programa vai passar em outros momentos, né? Amanhã é dia do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2019. O Vasco é o mandante, mas o jogo vai ser no estádio do Milton Santos. Vasco e Flamengo. Um grande abraço, Zé Luiz, e aguarde o nosso contato aí para uma visita, uma nova visita a São Januário e para a gente coletar o teu depoimento. Com o maior prazer. Agradeço a oportunidade. Grande prazer em conhecer essa história maravilhosa e falar com o senhor e, com certeza, o vice-presidente João Ernesto, no Centro de Memória do Vasco, terá o maior prazer de recebê-lo e para a gente conversar bastante sobre Vasco. Ótimo. Então, um grande abraço. A recíproca é verdadeira. Bom fim de semana. Vocês também. Nós estivemos aqui conversando com José Luiz Prestes, que é bisneto de um dos presidentes mais importantes da história do Vasco e da história do futebol brasileiro, José Augusto Prestes.